Começando com a pergunta do Wellington. Ainda confuso com eficiência mitocondrial. Vamos lá. Vamos entender o seguinte, ó. Não sei se o Wellington já está online. O Wellington sempre acompanha minhas lives, muito legal. Então vamos lá, pessoal. O Wellington perguntou, ele está confuso com relação à eficiência mitocondrial, acredito com relação à questão de perda de gordura, tá? Vamos entender que a eficiência mitocondrial, ela é um mecanismo de sobrevivência para o nosso organismo, tá? Então, o que acontece? Quanto maior for a sua eficiência mitocondrial, melhor vai ser para você render mais, para você produzir mais ATP, para você produzir mais energia, para você ter um bom desempenho no treino, tá? Por que acontece? Você basicamente está utilizando, né, seja gordura, o carboidrato, né, proteína, você coloca o acetil-CoA dentro da sua mitocôndria, o que vai acontecer? Qual é o processo energético aí? Você pega lá no ciclo de Krebs, você gera os prótons de hidrogênio, onde esses elétrons e prótons vão lá para a cadeia transportadora de elétrons, e é lá que você vai conseguir produzir energia. Só que lá na cadeia transportadora de elétrons, podem acontecer duas coisas diferentes, tá? Primeiro, é você basicamente pegar essa energia que está lá na cadeia transportadora de elétrons e produzir ATP, certo? Ou você pode utilizar essa energia que está lá e extravasar ela na forma de calor, via proteínas desacopladoras, tá? Então vamos pensar numa pessoa que está perdendo peso, tá? Ela está com o objetivo de queimar gordura. Ok, ela começa a perder peso e tal. No começo é mais fácil, né? Todo o processo de perda de gordura no início é mais fácil, normal. Justamente porque há uma maior ineficiência mitocondrial. O que é uma ineficiência mitocondrial? Lá na mitocôndria do cara, ao invés dele conseguir produzir energia, ele pega aquela energia, né, que está lá, ao invés de produzir ATP, e extravasa na forma de calor. Só que pensa o seguinte, o seu corpo não sabe que você está querendo perder gordura, ele não sabe que isso vai ser bom para você, que você quer ficar bonito esteticamente ou algo do tipo. Então esse é um mecanismo de sobrevivência, é só pensar nesse sentido. Então como ele é uma máquina sábia, digamos assim, o que ele vai fazer? Você então está perdendo peso, ele vai falar, vou fazer de alguma forma para ele conseguir ter mais energia e poupar essa perda. Porque se eu for perdendo, eu vou morrer, basicamente. Então, basicamente, as mitocôndrias vão ficar mais eficientes em produzir energia. Então, no caso, ele vai diminuir aquele extravasamento na forma de calor e vai conseguir produzir mais ATP. Então, basicamente, quanto mais peso você perde, quanto mais gordura você perde, vai acontecer esse processo de aumentar a eficiência mitocondrial. Então, vai ficando mais difícil você perder peso justamente por conta disso. Isso não é um fator que vai te fazer estagnar, como eu já falei várias vezes, mas isso pode dar uma reduzida na sua taxa de perda de gordura, na verdade, diminuição do gasto energético. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, você me avisa, tá bom? Vamos lá. Além desses aqui, pessoal, como eu falei que deu esses problemas dos boots aí, eu anotei algumas perguntas principais que o pessoal também me mandou, que não foi pela enquete, foi por direct, tá? Vamos lá. A Luísa, ela tinha me perguntado, na hora de montar uma dieta, você deu o máximo de opções possíveis ao paciente? Olha só, essa é uma pergunta muito interessante, especialmente para quem é nutricionista e está me acompanhando aí. Você tem que pensar sempre, para você fazer seu paciente ter um resultado, você tem que pensar na adesão, tá? Agora sim, nem sempre, quanto mais opções você der para o seu paciente vai ser melhor, tá? É muito importante ter isso em mente para você conseguir fazer o seu paciente ter adesão e ter resultado. Pensa o seguinte, ó, existem pessoas que tem aquela neofilia. O que seria a neofilia?
ela se sente atraída por coisas novas. Então, basicamente, muitas pessoas elas podem gostar de coisas novas, você pode introduzir novos alimentos, dar mais opções, mas para isso é importantíssimo você saber fazer uma boa anamnese com o seu paciente, você saber ouvir o seu paciente, quais são as reais necessidades dele. Então, para esse tipo de pessoa que gosta de coisas novas, e gosta de experimentar novos alimentos, novas preparações, novas combinações, pode ser muito interessante você variar bastante, dar novas opções. Eu reparo isso muito na prática com mulher. Mulher normalmente tende a querer mais opções. Não é regra, obviamente, mas homem tende a ficar numa opção só e seguir e mandar ver, né? Independente se está com muita opção ou não. Mas claro que isso vai variar em cada caso. E existem aquelas pessoas, né, que são neofóbicas, né? Ou seja, essas pessoas, elas ficam com medo do novo. Então você tem que tomar cuidado logo de começo, logo de primeira consulta, tentar colocar um monte de opção diferente para essa pessoa, colocar alimentos novos que ela não gosta. Então você tem que... por isso que o atendimento é uma coisa muito personalizada, você tem que ir de pouquinho em pouquinho, saber fazer as perguntas certas para o paciente, para entender a rotina dele, ao invés de você, às vezes, tirar tudo o que essa pessoa come e colocar só as coisas que você queira que ela come, você colocar a dieta perfeita. Então, em algumas situações, é muito legal você, assim, às vezes algumas pessoas você pode mudar a dieta do zero, fazer tudo do zero, mas para algumas pessoas é muito importante que você pense em fazer lapidações na dieta. Então, essa pessoa ela não gosta de colocar opções novas, vai colocando de pouquinho, às vezes pode ser que não seja a dieta perfeita, mas aí você vai colocando de pouquinho em pouquinho novas opções, e aí essa pessoa vai tendo mais paladar, mais vontade de comer as coisas, né? E isso pode acabar contribuindo bastante para a adesão desse paciente, tá? Mas respondendo novamente a pergunta, se eu sempre dou mais variedade para o paciente ter mais adesão, depende, tá? Como eu falei, é muito de cada paciente. Às vezes você colocar muitas opções para um paciente, e eu já errei muito com isso, de tentar achar que, porque assim, eu consigo ficar muito bem comendo sempre a mesma coisa, mas eu aprecio muito comer, eu já fui obeso, eu gosto muito de comer. Então, se você colocar pensando que todo mundo vai ser dessa forma, que todo mundo gosta de comer, tem gente que nem tem prazer em comer, sabe? Então, às vezes, você colocar muita opção, você pode confundir a pessoa, você tem que analisar bem a rotina da pessoa, para aí sim você conseguir alinhar da melhor forma possível essas estratégias, tá bom? Exatamente, o trabalho é conhecer, né? Nós não somos máquinas, muito menos nossos pacientes são máquinas, né? Então a gente precisa trabalhar mais com esse lado humano, né? Essa área é muito, muito importante isso. Bom, o Walter, como a insulina atua no ganho de gordura? Vamos lá, calma aí. As pessoas elas confundem essa questão da insulina, né? Cuidado, tá? O problema da insulina em si é se ela fica elevada durante muito tempo. No caso, se você tem uma resistência à insulina, num cenário também de um superávit calórico, por exemplo, tá? Mas o problemático não é a insulina em si, é ela ficar elevada o tempo todo na sua corrente sanguínea, tá? Então isso pode ser prejudicial. E pensando no ganho de gordura, vai ser principalmente também se estiver com uma dieta, com uma alimentação onde o indivíduo esteja consumindo muitas calorias, tá? Agora vamos entender alguns processos aí, tá? Então, acontece. A insulina, por que muita gente bitola na insulina, né? Se ela está elevada durante o tempo todo, de uma forma crônica, a insulina ela vai atuar basicamente numa enzima chamada lipase hormônio sensível, tá? Essa lipase hormônio sensível é aquela enzima basicamente que vai quebrar o triacilglicerol que está lá nos seus adipócitos
em ácido graxo livre. Então, um triacilglicerol, ele basicamente é quebrado em 3 ácidos graxos livres e um glicerol. E aí esses 3 ácidos graxos livres, eles saem do seu adipócito, depois que é quebrado pela lipase hormônio sensível, e dependendo da situação, né, ele vai até a mitocôndria para sofrer a beta-oxidação. Aí tem que analisar cada cenário, existem muitos fatores que impactam na beta-oxidação ou não. Só que se esse cara ele tá com a insulina elevada o tempo todo, o que vai acontecer? Basicamente, ela vai inibir a lipase hormônio sensível. Então, esse indivíduo não consegue ter um processo de lipólise efetivo, tá? Então, aí esse cara tende a acumular mais gordura, principalmente com uma dieta com superávit calórico. Tem até alguns estudos mostrando a questão, a relação da comparação, por exemplo, da mesma quantidade calórica de pão francês e whey protein, tá? Mostrando que, inclusive, o whey, ele tem um papel insulinêmico, ou seja, de elevar a insulina de uma forma mais significativa do que o próprio pão. Então, só que isso não significa que o cara vai ganhar gordura ou algo do tipo. Inclusive, esse aumento da insulina pelo whey, ele teve um efeito sacietogênico muito maior do que o próprio pão, o que foi benéfico. Até porque se a gente for analisar, a insulina ela é capaz de promover saciedade, por quê? Porque ela vai lá no hipotálamo, ela estimula neurônios relacionados à saciedade. Então, no caso, PONC e CART, né? E inibe AGRP e NPY. NPY, neuropeptídeo Y, AGRP, proteína GOLD. Então, esses neurônios, eles são basicamente relacionadas com a fome. Então, se a insulina atua inibindo eles, você fica mais saciado. Agora, se a insulina ela atua nos neurônios PONC e CART, PONC proopiomelanocortina, CART, fator de transcrição relacionado à anfetamina e cocaína, tá? Então, eles são sacietogênicos. Então, se você tem uma boa sensibilidade à insulina, você vai ter a atuação em neurônios da saciedade e inibição em neurônios da fome, tá? Então, agora qual é o problema? Se você tem resistência à insulina, porque aí se você tem resistência à insulina, o que vai acontecer? Você não vai conseguir atuar de forma efetiva, tá? Mas eu não estou falando no caso do pão, no caso do whey, porque seria um momento pontual. Agora, se a sua insulina fica elevada constantemente, isso seria prejudicial, tá? Então tem que saber analisar cada cenário. Não é a insulina em si, mas é o contexto em que você está estimulando a insulina, o contexto de resistência à insulina, de superávit calórico, de déficit calórico, tá? Então tudo isso precisa ser analisado, tá bom? E aí, vamos lá para a próxima. Simone, antigamente via muito falando sobre evitar índice glicêmico alto. Agora eu vejo muitos profissionais falando que o índice glicêmico não importa mais. Realmente eu tenho visto muitos profissionais falando isso e depende da situação, tá? Eu ainda gosto sim de analisar o índice glicêmico dependendo do cenário, tá? Então vamos entender alguns pontos aí. Primeiro ponto. E um indivíduo que, vamos pensar num processo de perda de gordura? O cara ele tá com basicamente um déficit calórico, ele tá perdendo gordura, tá? E nesse cenário de déficit calórico, de perda de gordura, quando o indivíduo vai perdendo gordura, o que acontece? Basicamente ele melhora muito a sensibilidade à insulina, tá? Pensando num cara que tá perdendo peso e tá com resistência à insulina, seria ideal que ele não tivesse tanto carbo na dieta, mas é importante a gente ponderar pensando principalmente na adesão da dieta desse indivíduo. Só que, se o cara está com déficit calórico, ele está perdendo gordura, ele está fazendo aeróbico, ele está treinando, então a sensibilidade à insulina desse cara vai ser bom. Então, independente se ele está com índice glicêmico alto ou baixo,
não vai importar, tá? Porque ele vai conseguir lidar bem com esse carboidrato, ele vai conseguir ter uma resposta de boa sensibilidade à insulina e vai conseguir utilizar bem. Então, nesse cenário, eu não me preocuparia, tá? De perda de gordura, numa dieta isocalórica, tá? Se esse cara tem uma boa sensibilidade à insulina, não vai fazer diferença. Agora, o cenário muda totalmente quando a gente está pensando numa dieta de superávit calórico, onde a gente está tentando estimular o ganho de massa magra, tá? Aí a questão do índice glicêmico, ele pode ser prejudicial. Para quem não sabe, índice glicêmico é a velocidade que vai subir a sua glicemia de acordo com o carboidrato que você está comendo. Então, nesse cenário, onde a gente está estimulando, né, o ganho de massa magra com mais calorias na dieta, eu já me preocupo mais, tá? Principalmente se a dieta, essa dieta de superávit calórico, ela vem de um período mais longo, tá? Porque o que acontece? Quanto mais você aumenta as calorias na sua dieta, e pode ser pouco, mas isso vai acontecer de toda forma. O superávit calórico, ele gera inflamação no nosso organismo, tá? Então, independente se está fazendo a dieta perfeita em questão de quantidade, quanto mais calorias você oferta, mais calorias do que você precisa, você gera inflamação, tá? Então, o que acontece? A inflamação por si só, ela acaba aumentando a resistência à insulina, tá? E agora o cara, ele tá consumindo carboidratos de índice glicêmico alto, o que vai acontecer? A glicemia dele vai subir mais rápido, ele já está com resistência à insulina, e aí o que vai acontecer? O carbo vai ficar lá por mais tempo, vai ficar estimulando a insulina não consegue se ligar no receptor, e ele vai causando cada vez mais resistência à insulina. E aí nesse processo de causar resistência à insulina, primeiro, você pode ter mais lipogênese. Segundo, que é aquela questão da lipase hormônio sensível que é inibida. Só que a gente tem que lembrar que o processo de ganho de massa magra, ele também é dependente de insulina. Até porque a insulina, ela se liga no receptor GLUT4 no receptor de insulina, e o receptor de insulina manda sinais para a célula para jogar o GLUT4 para fora da célula, para então conseguir absorver a glicose. Só que esse processo da insulina se ligar no receptor da célula, por exemplo, célula muscular, você estimula uma via de síntese de proteína. Então, no caso, você estimula a AKT e a mTOR. A mTOR, ela é uma das responsáveis pelo aumento da síntese de proteína. Então, no cara que está querendo ganhar massa magra, é importante sim pensar na questão do índice glicêmico. Principalmente se o cara é um cara igual eu, que tem um metabolismo mais lento, tem uma genética de resistência à insulina. Um atleta que tem um metabolismo muito acelerado, está fazendo utilização de esteroides anabolizantes, cara, às vezes nem tem tanta necessidade, né? Você pode colocar um carbo mais alto, até porque o cara come, ele já consegue obesidade, tem uma flexibilidade metabólica muito boa, que aí é assunto para outra live da gente falar de flexibilidade metabólica, mas esse cara, ele consegue lidar muito bem com o carboidrato. Então, por mais que ele esteja numa dieta de superávit calórico, ele gasta muito, então ele vai conseguir responder bem a isso, tá? Mas, basicamente, eu me preocupo muito mais com o índice glicêmico, alto índice glicêmico, uma dieta com alto índice glicêmico, num período de hipertrofia muscular, de superávit calórico, e quando há um período de déficit calórico, de perda de gordura, eu já não me preocupo mais. Agora, o que você tem que analisar? Nesse processo da dieta de perda de gordura, você não pode esquecer que o índice glicêmico alto, ele tende a gerar menos saciedade. Então, o cara quer fazer uma dieta aí de perda de gordura, só que quer comer só, sei lá, chocolate, quer comer, sei lá, carboidrato de índice glicêmico alto, enfim. Você tem que pensar que o déficit calórico por si só já causa fome. Aí você está colocando carboidrato que gera mais fome, sobe rápido a glicemia, estimula a insulina, você já absorve tudo, né? Então tem que ponderar isso aí também, né? Tem que analisar a situação da melhor maneira possível para cada indivíduo, tá bom? Deixa eu pegar algumas perguntinhas daqui. Sami, calma aí. Depois eu leio aqui as perguntas do chat, tá? Vou ver as perguntas que o pessoal me mandou antes. E aí a gente conversa por aqui, tá bom? Aguentem aí. Posso tomar L-carnitina sem estar praticando treino de força?
só treino aeróbico funcional? Vamos lá. Ó, pessoal, carnitina. O que a gente precisa entender da carnitina? Você não precisa suplementar carnitina, tá? A não ser um indivíduo vegano, enfim. O que acontece? Como que acontece a síntese de carnitina? A gente precisa de alguns minerais, de vitaminas, por exemplo, ferro, vitamina C, ácido fólico, vitamina B2, B3, B6 e B12. Por isso que a gente fala que veganos podem ter deficiência em carnitina, justamente pelo consumo baixo de vitamina B12, a não ser que o cara suplemente. Ok, aí agora você está me perguntando com relação ao treino, não tem nada a ver, você pode suplementar carnitina nas duas situações, mas é muito provável que não seja necessário se você estiver consumindo todos esses nutrientes que eu citei agora, tá? Agora, existe um ponto aí importante que a gente tem que tomar cuidado, tá? Com a suplementação de L-carnitina. Você pode tomar, ela tá treinando ou não, mas o que eu me preocupo com a suplementação de L-carnitina é a questão da sua microbiota, tá? O que acontece? Se você tem uma disbiose intestinal, pode gerar problema, principalmente se a carnitina estiver muito alta. Porque se a gente vai analisar os suplementos que encontra por aí, a gente vê que tem carnitina de quantidades muito elevadas, tipo 2 gramas, 3 gramas. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por quê? A carnitina, em um ambiente de disbiose intestinal, ela pode ser convertida em trimetilamina, tá? A trimetilamina, ela é um composto que ela está associada com doenças cardiovasculares, riscos cardiovasculares, tá? Então, muito cuidado com a questão, se é um cara, por exemplo, se você é uma pessoa que não tem uma alimentação rica em vegetais, legumes, verduras, frutas, consumo de prebióticos, uma pessoa que ingere muito álcool, muita gordura saturada, que é tudo fatores, né, que vão causar uma desbiose intestinal. Se você não dorme bem, por exemplo, então muito cuidado com isso, tá? E aí eu vou fazer um adendo dessa questão aí da trimetilamina, que existe também outro componente, né, no caso a colina, tá? Então indivíduos que consomem uma quantidade grande, por exemplo, de ovo, no caso gema do ovo, ela é rica em colina. Então, não é que a gema, o colesterol do ovo causa aumento de colesterol e riscos cardiovasculares, tá? Mas a colina em uma quantidade excessiva em uma pessoa que tem desbiose intestinal pode aumentar o nível de trimetilamina, tá bom? Mesma questão da desbiose, aí podendo gerar riscos cardiovasculares, da mesma forma que a carnitina, tá? E a carnitina a gente também encontra na carne vermelha, então poderia ser um fator de risco também, tá? Isso pensando num consumo excessivo, que poderia ser totalmente controlado desde que a pessoa tenha um consumo bom de legumes, verduras, frutas, que a gente cuide da microbiota. O problema não é comer carne, o problema não é comer ovo. O problema é você não comer vegetais, tá bom? Galera, a conexão aí tá boa? Ó, só pra vocês verem a loucura, como que é esses robôs que ficam mandando. É o tempo todo isso aí, ó. Mandando pergunta que eu quero seguir, se eu gostei do conteúdo. Cara, é muito. O pessoal quer ficar conseguindo seguidor no Instagram e fica comprando essas tranqueiras, meu. Deus me livre. Pera aí. Simone, por que pesamos menos quando acordamos e pesamos mais na parte da noite? É muito simples. Porque basicamente no período noturno, quando você vai se pesar, você veio de várias refeições, tomou muita água durante o dia. Seria totalmente o inverso, por exemplo, se você fizesse um jejum, né? Começasse o jejum no almoço e se pesasse no período da noite, tá? Então é muito mais por conta assim, só para fazer uma analogia aqui, pensa só. Tô agora com 100 quilos, exemplo, tá? Me pesei na balança aqui agora. Aí vou lá, tomo aqui meio litro de água de uma vez e faço uma refeição. Meu peso aumentou 1 quilo. Entendeu? Então não é em si por ser de noite, ser de manhã,
mas muito pela questão de você ter feito várias refeições, ter bebido muita água, né? E aí no período noturno você fica sem tomar água, você acorda, você já vai fazer xixi, né? Então é mais essa questão, não é uma questão assim de ser noite e de dia, tá bom? Aí tem a questão, né, da distensão, né? Tem gente que afirma ficar com a barriga mais inchada, né, no período da noite e de manhã, ficar com a barriga mais chapadinha, digamos assim. Isso pode estar relacionado também com questão de distensão abdominal, né? Aí eu ficava muito ruim com isso. Vários alimentos me causam muita distensão. E depois que eu fui descobrindo isso, então de manhã eu acordava com a barriga bem legal, aí chegava no final do dia, principalmente naquele período que eu estava fazendo uma dieta para perda de gordura, e assim eu tava com o abdômen com baixo percentual de gordura, tava legal o meu abdômen, só que aí o que acontecia? Eu chegava à noite, eu tava com a barriga desse tamanho, literalmente, e eram os carbos que eu tava comendo que, por exemplo, batata doce, abóbora, xilitol, lactose me causa isso muito, infelizmente, me dá uma distensão abdominal absurda, né? Então, aí pode ser a questão da sua microbiota, né? A composição da sua microbiota, alimentos que são fontes de food maps, né? Eu já fiz uma live sobre isso, quem tiver interesse, quiser dar uma olhadinha lá. Aí poderia ser essa questão da distensão, da barriga inchada, poderia ser por isso, né? Mas aí só fazendo um parênteses aí nessa pergunta aí que você me fez, tá bom? Deixa eu ver um pouquinho a dúvida. Deixa eu pegar mais uma dúvida daqui. Aí depois a gente fala aí, tá? Ó, o João Pedro perguntou qual que é o limite de absorção de proteína. Não tem limite de absorção de proteína. Você pode comer meio quilo de proteína e você vai absorver tudo, tá? Então tem esse mito, quanto que eu vou absorver de proteína? Agora, o quanto você vai utilizar para síntese de proteína é outra história, tá? Então você vai absorver tudo que você consumir. Só que se a sua pergunta é quanto que eu vou conseguir usar para ganho de massa magra, aí já é uma coisa totalmente diferente, tá? Então vamos entender o seguinte, ó. O que acontece? Se você consumir mais proteína do que você está precisando na hora, o que vai acontecer? Você vai oxidar essa proteína. Então, vamos pensar agora na questão, um ponto de vista mais bioquímico. Então, você vai ter uma mais desaminação. Então, por exemplo, a alanina, que é um aminoácido, ela vai perder o nitrogênio, ela vai virar o piruvato. O piruvato, ele pode entrar dentro lá da sua mitocôndria, virar o acetil-CoA. Ou, por exemplo, o aspartato, ele pode perder o nitrogênio, ele vai lá para o círculo de Krebs, vira o quê? Vira o aspartato, o oxalacetato. Né? Então você vai oxidar mais ele, você vai utilizar mais ele como fonte de energia. Então não é viável você consumir uma quantidade extremamente alta em proteína, né? Até aquela questão que o pessoal fala, você vai comer um monte de proteína, você vai fazer xixi com proteína, vai fazer cocô com proteína. Então isso não tem sentido. Quem fala uma coisa dessa, quem fala uma besteira dessa, é que, basicamente, se você está consumindo proteína, você está jogando caloria fora, e não é bem assim, né? Então, você vai ter aquele aproveitamento de caloria e tudo mais. Só que você usar para o fim que você está querendo de ganho de massa magra, não vai ser tão efetivo, tá? Existem situações diferentes, onde a gente coloca uma quantidade maior de proteína do que a pessoa precisa, por exemplo, no caso de perda de gordura. E às vezes, de fato, ela está até oxidando mais. Só que aí a gente tem que ponderar para cada paciente, para cada situação, onde uma quantidade maior de proteína poderia ser benéfica, principalmente pela questão da saciedade. Por ela estimular a CCK, que é a colecistocininina, que ela gera saciedade. Pela proteína, ela diminui, aumentar a GLP-1, né? Que também é um hormônio que vai ajudar a gente a ter mais saciedade. GLP-1, PYY, né? Então, ela ajuda muito na saciedade e também na prevenção da perda de massa magra, num cenário de déficit calórico. Agora, num cenário de ganho de massa magra, não precisa ficar botando uma quantidade de proteína muito alta, principalmente se tiver com mais carbo na dieta, né? Até porque o carbo, ele tem um efeito poupador de proteína. Não só pela proteína em si da dieta, como a própria massa magra também, tá? Indivíduos que têm uma alta quantidade de gordura, né? Eles também acabam utilizando a própria gordura como substrato, né? Na produção, porque você vai lá, pega a gordura,
oxida ela, né, na mitocôndria, você forma mais ATP, você consegue utilizar ela também na via da síntese de proteína com esse ATP, tá? Então é basicamente isso, tá? Não precisa ficar o quanto que eu vou utilizar, você vai absorver tudo. A questão é se você vai de fato utilizar, tá? Deixa eu falar com vocês aqui agora no chat. Não consigo chapar minha barriga devido a essa inflamação. Por quê? Seria mais pela questão da distensão abdominal? Lactose nem tolero mais, né? Lactose comigo é bem ruim também. Eu fiquei um bom tempo, quando eu comecei a fazer dieta, isso meus 14 anos, eu não comia leite. E nosso corpo ele para de produzir lactase, né? Você fica um tempo sem comer, então você pode ficar totalmente intolerante. Tenho distensão, sinto meu intestino inflamado, nem consigo ir, imagino que desbiose total. Tem que ver também, às vezes não é nem só a lactose, viu, Marcelo? Às vezes pode ser a questão... Quase deixei cair tudo. Às vezes pode ser a questão dos food maps, né? Dá uma olhada lá. Lá no meu Telegram tem uma tabela que eu coloquei com os principais alimentos, fontes de food maps, né? Então, além da questão da lactose, pode ter outros fatores aí que estejam impactando também, tá? Samile, obrigado aí por estar acompanhando, obrigado aí, fico feliz que você gostou. Ô Gi, que legal te ver. A Gi, quem não sabe, puta, faz umas comidas sensacionais, é profissional, muito legal. Obrigado aí pela... Peraí. Samile, obrigado. Melhor jejum pela manhã ou à noite? Você está perguntando por quê? Para perda de gordura? Deixa eu sentar aqui. O jejum, você sabe que o verdadeiro jejum, né, não é como o pessoal faz, né? Se você quer tentar imitar o padrão fisiológico, certo? Seria você comer pela manhã e à tarde já parar de comer, tá? Isso você imita mais a questão fisiológica do jejum, tá? Mas não tem melhor, pensando em perda de gordura, é o que você tiver uma melhor adesão, tá? Eu não acho que isso vai ser uma coisa assim tão significativa, assim, nossa, vou ter muito mais resultado com isso do que com aquilo, tá? É mais o quanto você tem de gasto de consumo energético durante o dia do que propriamente estar fazendo o jejum de manhã ou à noite, tá bom? E lógico, a composição da sua dieta de macronutriente e micronutriente, tá? Fazer um aeróbio ou musculação em jejum acelera no emagrecimento? Não, não acelera, tá? Mas você pode ter um maior estímulo de biogênese mitocondrial, tá? Por quê? Quando você está em jejum treinando, você vai ter uma maior, principalmente quando você está em jejum, você tem uma maior, basicamente um maior desbalanço de AMP e ATP, tá? Então, quando há muito mais AMP, a monofosfato de adenosina e difosfato de adenosina, AMP e ADP, no lugar do ATP, você consegue estimular mais a MPK. Se você estimula mais a MPK, você consegue estimular mais a biogênese mitocondrial, tá? Mas isso não é algo assim, nossa, que vai fazer uma puta diferença, não, tá? O importante é que você treine, o importante é que você faça o aeróbico, independente se for em jejum ou não, tá? Eu gosto de fazer aeróbico em jejum porque vira um hábito para mim, eu gosto de estudar fazendo aeróbico de manhã, mas não porque é em jejum, é porque é o horário mais confortável para mim, a hora que eu acordo eu me sinto melhor durante o dia, né? Então é o que você conseguir encaixar melhor na sua rotina, tá? O jejum intermitente é a única maneira de perder peso mais rápido? Não, de forma alguma. Importante você ter um déficit calórico, ter uma boa adesão à dieta. Esse é o mais importante, tá? Não vai fazer diferença nenhuma, a não ser que você se adapte bem ao jejum, tá? Mas isso não é um diferencial. Meu sonho é um dia entender esses termos de
É tudo questão de tempo, é questão de disciplina, estudar, estudar, estudar e continuar me acompanhando, que aí você vai pegando o jeito. Mas fica tranquila que a questão de bioquímica, pessoal, meu, é uma matéria difícil, é um tema difícil, mas assim, você tem que querer aprender, porque eu lembro que quando eu pegava para estudar bioquímica, meu, eu abri o livro para estudar, começava a me dar sono, meu, e me dava dor de cabeça. Eu sempre gostei, né, quando era mais direcionado para esporte, por exemplo, na época de graduação e tal, mas quando eu pegava um livro específico para ler de bioquímica, eu começava a ficar com sono, não conseguia ter um bom rendimento, né, nos estudos. E aí eu lembro até conversando com o Dudu, né, o Halucci, ele me deu uma dica muito legal também, de você começar sempre bioquímica por parte que você entende, que você goste, então que seja glicólise, glicogênio, enfim, síntese de proteína, algo que te interesse, né? Porque aí você começa a entender alguns termos, aí você consegue fazer links, né? Então nunca comece a estudar, por exemplo, um livro de bioquímica pela primeira página, vai pela parte que você mais se interessa. Ou não necessariamente por um livro, mas começa a estudar bioquímica por um tema específico que você gosta. Porque aí você consegue compreender melhor aquilo, no momento que você compreende melhor aquilo, você consegue fazer mais ligações com as outras, e aí vai tudo ficando mais fácil. Mas é um processo, né? Entender nome de enzima e tal, é um processo. Não consigo parar de comer doce, muito doce. Lucimaro, o que você sugere para compulsão alimentar? Putz, isso é um tema para uma live, né? É difícil, é muita coisa que... Assim, vamos pensar o seguinte, vou fazer uma coisa assim mais rápida aqui com você. Você precisa se compreender, né? Você precisa se policiar, estar presente no momento, entender, porque para cada pessoa vai ser uma recomendação totalmente diferente, né? Por isso que eu tenho estudado muito nutrição comportamental. Isso é um diferencial, assim, se você quer fazer o paciente ter uma adesão à dieta, né? Para elaborar estratégias para cada situação. Mas basicamente, a compulsão alimentar, você tem que... primeiro, você já sabe que você tem compulsão alimentar. Não sei se é você ou se é o seu paciente, tá? Mas se você tem uma compulsão alimentar, é você começar a pegar os gatilhos de quando isso acontece, né? Então, por exemplo, me dá compulsão toda noite quando eu brigo com a minha mulher. Me dá compulsão à noite, ou sei lá, me dá compulsão todo domingo à noite. Isso no domingo à noite pode ser um hábito porque você tá basicamente com receio de começar a semana, começar a trabalhar, enfim. Tem que entender qual é o gatilho que está te gerando compulsão alimentar, né? Para aí você conseguir traçar alguma estratégia para tirar essa compulsão alimentar, né? Então, pode ser simplesmente uma questão de hábito, que às vezes não é compulsão. Pode ser simplesmente um hábito. Eu tenho hábito de todo sábado, na hora do almoço, comer uma quantidade muito grande. Só que isso já ficou pré-estabelecido em questões de caminhos neurais. Então, todo sábado você vai lá e vai escapar e comer uma quantidade muito grande, porque já virou um hábito, né? Mas pode ser também por uma inflamação no seu organismo, pode ser por um hipotálamo que está inflamado, porque aí você não tem sinais de saciedade, né? Então, é muito, muito, muito amplo, né? Pode ser o ambiente, pode ser fatores de pessoas que estão à sua volta que pode estar impactando na compulsão. Tem que parar e analisar isso. E o metabolismo pode ser acelerado? Não entendi. E o metabolismo pode ser acelerado? Você está me perguntando se a compulsão pode ser por metabolismo acelerado? Se for essa pergunta, não pode, não tem relação. Quando existe a eficiência mitocondrial, o corpo tem diminuição da temperatura? Teoricamente sim, né? Porque você, ao invés de estar extravasando ele na forma de calor, você está produzindo mais ATP. Então sim, não vai ser algo assim significativo, tá? Mas um pouco, tá?
Calma aí que eu tô voltando aqui, pessoal. Círculo de Krebs é legal, você entende e começa a ficar tudo mais fácil, né? Eu vou te passar depois umas referências, Gi, de alguns livros legais para você estudar, tá? Ô, Mar, que legal, fico feliz que você consiga entender. Obrigado aí pelo feedback. Me sinto muito bem com o jejum nesse quadro, meu. Jejum é vida. Legal. Tem gente realmente que relata muito, uma melhora muito significativa, né, com o jejum. Eu não consigo. Na verdade, é difícil, eu não vou falar que eu não consigo, porque eu nunca tentei. É que eu tô tão adaptado a ficar comendo de 3 em 3, não de 3 em 3, 3, 4 horas, que já começa a me dar muita fome, mas conforme você vai fazendo jejum, você vai se adaptando, né? Mas eu ainda vou testar, quando eu tiver outras oportunidades. Adoro suas explicações, obrigado, Mai. Pessoal, então é isso, né? Para uma sexta-feira, né? Sexta-noite tá bom, né? Semana que vem tem mais live. Na semana que vem tem um webinário que eu vou fazer ao vivo, né? Não vai ser aqui pelo Insta, eu vou enviar um convite particular no e-mail, tá? Quem quiser me manda um direct que eu envio o convite, tá? Vai ser só sobre acúmulo de gordura, perda de gordura, vai ser bem relacionada a esse tema, assim, tá? É mais direcionada para nutricionista, estudante da área, tá? Então, eu vou mandar, quem quiser me manda um direct, tá? Que eu mando o convite, tá bom? Obrigado, Má, obrigado pelo feedback. Boa noite, Glorinha. Obrigado, Gi. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, semana que vem a gente se vê. Quem quiser me seguir lá no Telegram, tem bastante, todo dia eu dou uma diquinha. Se cuidem dos familiares. Em breve a gente está passando dessa fase difícil aí. E obrigado aí por vocês que ficaram até agora, tá? Fala, Lê! Obrigado, gente. Obrigado, viu? Boa noite, fiquem com Deus, tá? Então a gente se vê na semana que vem, para quem quiser ver. Vocês estavam no webinário que eu fiz da plenitude, né? Vai ser diferente, tá? Inclusive essa aula que eu vou dar, algumas coisas vão estar lá, mas vai ser um webinário diferente, tá? Então vocês estão convidadíssimas para a semana que vem, tá bom? Então fiquem com Deus, tá? Um beijo no coração de todo mundo e a gente se vê, vai se falando, tá? Tchau, tchau.